E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Nicolas, eu sou professor de língua inglesa e estamos iniciando hoje o nosso curso preparatório de inglês para a prova da AFA, Academia da Força Aérea. Vamos abordar nesse nosso primeiro encontro o tópico que abre o edital dessa instituição. Nós vamos falar sobre gênero dos substantivos, em inglês, Gender of Nouns. Gênero dos substantivos é uma de muitas maneiras que nós temos de classificar os substantivos em inglês. Nós podemos classificá-los em número, singular, plural, contável, incontável, concreto, abstrato. E uma outra possibilidade, um outro critério que nós temos para estabelecer essa classificação é justamente falar sobre o gênero do substantivo. Um lembrete, na língua portuguesa nós temos apenas dois gêneros, masculino e feminino. Na língua inglesa, como vocês podem observar, a classificação é um pouquinho mais complexa. Nós temos esses dois primeiros gêneros, o masculino e o feminino, porém existem dois outros gêneros que nós também precisamos conhecer. Então, eu vou dar ênfase nesse primeiro momento a esses dois gêneros, que são chamados em inglês de gênero comum e gênero neutro. Daniel, o que é o gênero comum? Existem palavras na língua inglesa que podem ser aplicadas tanto para masculino quanto feminino. É o exemplo da palavra teacher, professor. Teacher, eu posso traduzir para a língua portuguesa como professor, mas nada me impede de traduzir também como professora. A palavra teacher é um substantivo que se enquadra nesse gênero, comum aos dois, masculino e feminino. Isso é válido também, por exemplo, para a palavra doctor, engineer, entre outras. Então, a gente pode chegar à conclusão de que substantivos que pertencem a um gênero comum são aqueles que podem tanto ter a forma masculina quanto feminina em uma única palavra. Não confundir gênero comum com gênero neutro. A gente precisa saber traçar essa distinção, estabelecer essa diferença. O gênero neutro é aquele que só é aplicável a seres inanimados. Me permitam dar um exemplo. Na língua portuguesa, livro, se você pesquisar em um dicionário, vai constatar que é um substantivo do gênero masculino, assim como mesa é um substantivo do gênero feminino. Em inglês, eles partem do pressuposto de que um ser inanimado nem é masculino, nem é feminino. Ele é neutro. Então, a palavra book, em inglês, livro, pertence ao gênero neutro. A palavra table, mesa, em inglês, também pertence a esse mesmo gênero. Então, cuidado para você não confundir palavras que pertencem ao gênero comum de palavras que pertencem ao gênero neutro. Comum serve para ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Neutro, seres inanimados, ou seja, objetos que não possuem designação de gênero, tudo bem? Mas é claro que nas provas da AFA, eles vão dar uma atenção muito maior a esses dois primeiros gêneros, o masculino e o feminino, que passam a partir de agora a ser o nosso foco. Nós precisamos entender como se comporta o gênero masculino e como se comporta o gênero feminino nas provas da AFA. Então, por favor, eu peço que vocês acompanhem esse primeiro slide. Nesse primeiro slide, eu trouxe palavras masculinas e femininas que se referem a pessoas. Algumas dessas palavras são muito conhecidas, já fazem parte do seu repertório de vocabulário. São aquelas palavrinhas que no dia a dia a gente já se acostumou a usar. Me acompanhem. Eu tenho, por exemplo, algumas palavras que estão ligadas à família. Observem: husband, masculino; wife, feminino. Seria o equivalente a marido e esposa, marido e mulher. Temos também father e mother, provavelmente duas das palavras mais conhecidas desse primeiro slide, pai e mãe. Temos também a relação aos filhos, son, filho, daughter, filha, ok? Nessa mesma linha de raciocínio, brother e sister, irmão e irmã, mais duas palavras que também são velhas, conhecidas de todo mundo que estuda a língua inglesa. Uncle, aunt,
Agora a gente já tem duas palavrinhas assim menos conhecidas se compararmos com as demais já vistas até agora. Uncle, para quem esqueceu, significa tio e aunt significa tia, masculino, feminino, sempre nessa sequência. Por último, fechando essa primeira tabela, nós temos nephew. Nephew significa sobrinho, ao passo que niece, por sua vez, vai representar a ideia do feminino sobrinha, enquanto na língua portuguesa só muda a vogal da desinência sobrinho, sobrinha. Em inglês essa mudança é um pouco mais radical. Nós temos uma palavra completamente diferente. Nephew, sobrinho, niece, sobrinha. Já deu para perceber, só por essa primeira tabela, logo no início da nossa aula, que esse trabalho ele é muito mais de construção de vocabulário do que propriamente de compreensão de estruturas gramaticais. Então eu peço que você fique atento para você ampliar o seu vocabulário, para você ter um maior domínio lexical dessas palavras que se referem ao masculino e ao feminino na língua inglesa. Na segunda tabela, nós temos mais palavras associadas a esses dois gêneros, porém de diferentes áreas. Então me acompanhem. Man, woman, sem comentários, essas duas palavrinhas são muito conhecidas de todo mundo que já teve a oportunidade de estudar a língua inglesa, homem e mulher. Temos também boy, menino, e girl, menina. Temos a palavra gentleman, lady, gentleman, significa cavalheiro. Às vezes a gente traduz como simplesmente senhor, mas a tradução mais adequada, eu diria assim, seria cavalheiro. E lady, dama. Não é à toa que, por exemplo, numa cerimônia como a do Oscar, é normal o apresentador dizer ladies and gentlemen, senhoras e senhores, ou seja, damas e cavalheiros, ok? Depois nós temos duas palavrinhas ligadas ao clero, monk e friar. Monk significa monge, enquanto friar equivale ao nosso frei. Essas duas palavrinhas, ambas no masculino, vão ter no feminino o correspondente nun, que seria freira, ok? Temos também a palavra bachelor. Cuidado com essa palavrinha. Eu vejo esse vocábulo ser constantemente cobrado em provas de escolas militares, não apenas da AFA. Bachelor é o homem que não casou, é o homem solteiro. E spinster seria a solteira. Aqui cabe um parênteses. Essa palavra spinster no inglês moderno é considerada um tanto quanto pejorativa. Por quê, Daniel? Porque spinster remete àquela mulher que nunca conseguiu casar. É o que a gente chama na língua portuguesa de solteirona. Então não é legal você chamar uma pessoa dessa forma nem em português, nem em inglês. E Daniel, como é que eu vou fazer referência simplesmente a uma mulher que não casou sem correr o risco de utilizar um termo depreciativo, digamos assim? Você diz simplesmente single woman, mulher solteira. Você usa o adjetivo single antes do substantivo woman para designar a mulher que não contraiu matrimônio, que não casou, ok? Para frente nós temos duas palavras que também são bem conhecidas, king e queen, que é o rei e a rainha. E aí, gente, cuidado com essa palavra. Talvez a mais cobrada em prova de escola militar seja widow. Vou começar pelo feminino para depois voltar para o masculino. Widow é a viúva. Não é à toa que, em inglês, a viúva negra é chamada de the black widow. Então, widow é um substantivo feminino. Se você precisar do substantivo masculino, olha a palavrinha designada para isso, widower. Então, cuidado. Essa palavrinha remete ao masculino, ao passo que widow fica reservada para o gênero feminino. É o viúvo, o homem que perdeu a sua esposa por ocasião da morte, e a viúva, mesma linha de raciocínio. E fechando esse slide, nós temos wizard. Wizard significa mago, também podemos traduzir como bruxo, e terá como feminino esse substantivo witch, que a gente pode traduzir genericamente como bruxa, ok? Então, wizard, mago ou bruxo, witch, a bruxa. Todas essas palavrinhas até agora estão ligadas à ideia de pessoas. Mas será que existem também palavras que podem ser aplicadas a animais? Sim, e aqui a coisa fica um pouquinho mais complexa e por essa razão eu peço que você redobre sua atenção. Quando se trata de animais, é possível acontecer o seguinte: eu tenho uma palavra que serve para os dois gêneros, masculino e feminino, embora existam duas outras palavras que se encarregam de fazer referência ao masculino e ao feminino propriamente dito. É como se fosse uma palavra
que designa um animal comum aos dois gêneros, e nós temos duas outras palavras que se referem especificamente ao masculino e ao feminino. Vejamos quais são as palavras que se enquadram nessa categoria. Me acompanhem. A primeira palavra, gente, ela é muito, mas muito explorada em situação de prova. É essa palavrinha cattle. Essa palavrinha cattle significa gado. Em inglês, se eu quiser fazer referência a um animal da espécie bovina, um touro, uma vaca, um boi, em inglês eu vou usar a palavra cattle, que seria o equivalente a gado, ok? Porém, se eu quiser fazer referência ao macho, se eu quiser fazer alusão ao gênero masculino, eu vou ter a palavrinha bull. Por essa razão, tem um time de basquete nos Estados Unidos que você conhece, Chicago Bulls. Inclusive, o logotipo o emblema desse time é justamente um touro. Então, bull significa touro, é o masculino. Vaca em inglês é cow. Por isso que a gente tem o cowboy. Deu para entender? Cow é vaca, seria o garoto que cuida do rebanho. Tudo bem? Então você tem bull, touro, cow, vaca, e se você quiser fazer referência, repito, à espécie bovina, sem especificar o gênero, você usa a palavra cattle. Acho que você entendeu o raciocínio, pois me acompanhe nas outras palavras. Horse, essa eu tenho certeza que você conhece, cavalo. Acontece que horse é utilizado para fazer referência agora ao animal da espécie equina. Se você quiser diferenciar o macho da fêmea, o gênero masculino do feminino, você vai ter stallion, que seria o garanhão, e você vai ter a mare, que corresponde à égua, substantivo feminino do cavalo. Deu para entender? Uma palavra comum aos dois gêneros e duas palavras ocupando o espaço para o masculino e para o feminino. Estão entendendo, né? Sheep é a próxima palavrinha, carneiro. Se eu quiser fazer referência aos carneiros de uma forma geral, sheep. Essa palavrinha é sempre empregada. Porém, se eu quiser fazer referência ao macho, ram é o carneiro. E ewe seria a ovelha. Olha a pronúncia dessa palavra de novo. Ewe. É a mesma pronúncia da segunda pessoa do singular, você, you, ok? Então essa palavrinha designa o feminino do carneiro, ou seja, a ovelha. Pig é a palavra da vez, porco. Essa palavra é utilizada para fazer referência, de novo, tanto ao macho quanto à fêmea, é comum aos dois gêneros. Porém, se você quiser fazer referência ao macho, é boar. Se você quiser fazer referência à fêmea, é sow, ok? É como se eles tivessem uma palavra para o porco, para a porca, e uma terceira palavra para fazer referência aos dois, sem especificar o gênero, sem designar o sexo. Rabbit, a palavra coelho, também temos uma diferença. Buck seria o macho do coelho, enquanto a fêmea, a coelha, seria doe, ok? Mais três palavrinhas que você precisa fazer um esforço para memorizar. A AFA vai em cima dessas palavras. Daqui a pouco a gente vai responder uma série de questões da Academia da Força Aérea. E vocês vão perceber que eles não poupam o candidato, eles buscam mesmo as palavras mais complicadas. Chicken, uma palavra que a gente em geral utiliza para designar a galinha. Porém, se eu quiser especificar o macho e a fêmea, eu terei palavras específicas para isso. Eu terei rooster, que seria o galo, e hen, que seria a galinha. Existe uma outra forma, anote aí, existe uma outra forma de fazer referência ao galo. Além de rooster, você pode usar a palavra cock, C-O-C-K. Anotou? Cock. Também é uma palavrinha que a gente utiliza para designar, ok, o galo, o animal macho, tá bom? Seguindo em frente, mais um probleminha para a gente poder contornar. Qual é, Daniel? Existe a possibilidade de termos uma palavra, seja ela do masculino ou do feminino, para fazer referência aos dois, tanto o macho quanto a fêmea. Deu para entender? Ou eles pegam um substantivo do masculino e usa para designar os dois, ou eles pegam um substantivo do feminino e repetem o mesmo procedimento. Então vamos entender melhor a diferença desse slide para o anterior. Olhem a palavra duck. Se eu pedisse para você agora traduzir para mim a palavra duck, muito provavelmente você diria, Daniel, é pato. Exatamente. Lembram da Disney? Donald Duck, ou seja, o pato Donald. Duck significa pato, é verdade. Mas eu preciso que vocês entendam que duck é o feminino de pato, ou seja, a pata. Porém,
habituou-se a utilizar o feminino para designar os dois. Deu para entender? É como se a palavra pata estivesse sendo utilizada tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, embora exista uma palavra específica que dá conta do gênero masculino, que é Drake. Então, cuidado para você não confundir. Drake é pato, o macho, gênero masculino. Duck, pata, fêmea, gênero feminino. Porém, existe a possibilidade, ao contrário do slide anterior, que tinha uma terceira palavra, lembram? Nós temos a possibilidade de pegar emprestado um desses dois gêneros para representar ambos. E é justamente isso que eles fizeram quando eles trouxeram duck para cá, ok? Um raciocínio muito semelhante a esse é goose. Goose, a gente tende a traduzir como ganso, porém, a mesma coisa. A palavra originalmente era feminina e ela passou a designar ambos os gêneros. Deu para entender? Agora, o ganso masculino é gander. Gander é o ganso. Goose é a gansa. Então, muito cuidado. Se eu quiser fazer referência a ambos, sem me preocupar com o gênero do substantivo, aí eu pego a palavra do feminino. Agora, olha que interessante. Nos dois exemplos de baixo, inverteu-se o raciocínio. Ao invés de pegar o feminino para representar os dois gêneros, ele pega um substantivo masculino. Isso mesmo. Agora nós temos dog. Dog, todo mundo sabe, é cachorro. Mas eu posso utilizar dog tanto para designar o macho, o cachorro, quanto a fêmea, a cadela. Porém, existe uma palavra específica para o gênero feminino e essa palavra é bitch. Não, eu não falei um palavrão, viu? Bitch não é um palavrão. Embora a gente costume ver nos seriados e filmes alguém xingando o outro utilizando essa palavra, bitch simplesmente é o gênero feminino de dog. Então você tem cachorro e você tem cadela. E se você quiser uma palavra que designe os dois, sem especificar o gênero, eles puxaram a palavra masculina. E aí ficou dog. Raciocínio semelhante para fox, raposa. Aliás, essa palavra ela tem uma especificidade. É que na língua portuguesa, raposa é um substantivo do gênero feminino. Você tem a raposa. Não é verdade? Quando você quer especificar, você diz raposa macho. Você não diz raposo. Deu para entender? Na língua inglesa, olha o que eles fazem. Fox é o macho. E o termo utilizado para designar o macho, ele se consolidou na língua inglesa para fazer referência aos dois gêneros. Então, se eu quiser fazer alusão ao feminino, eu terei a palavra vixen. Vixen é a raposa propriamente dita. Já fox é a raposa macho, como a gente chamaria na língua portuguesa. Sigamos em frente. Alguns animais não têm essa particularidade, ou seja, uma terceira palavra. A gente viu duas situações distintas. Por favor, vamos revisar. Eu tenho um substantivo masculino, um substantivo feminino e um terceiro substantivo para fazer referência a ambos. Depois, no slide anterior, nós vimos uma situação diferente. Temos só duas palavrinhas, mas uma delas, ou masculino ou feminino, foi usada para fazer referência aos dois gêneros. Agora, nós temos simplesmente palavras que não possuem não possuem uma terceira possibilidade de fazer referência aos dois gêneros. Então, vamos a essas palavras. Nós temos drone, uma das palavras mais usadas hoje no cotidiano da língua inglesa, por causa daqueles equipamentos não tripulados que as pessoas agora compram para ficar operando. Algumas empresas usam para fazer determinadas atividades comerciais. Então, o drone, para quem não sabe, é o macho da abelha. Na língua portuguesa, drone é zangão. Deu para entender? Então, se você parar para pensar, faz sentido, porque a forma como o drone voa imita o comportamento de uma abelha ou do macho, um zangão, certo? Mas é claro, e você sabe disso, que cada uma das letrinhas da palavra drone, quando eu faço referência ao equipamento, elas estão associadas a uma palavra específica. Deu para entender a jogada? Os cientistas queriam batizar aquele equipamento. Aí o que é que eles fizeram? Eles usaram 5 letrinhas
Cada uma delas remete a uma palavra e formou um acrônimo, ou seja, uma palavra composta pela inicial de várias outras palavras que você pode ler como se fosse uma palavra só. E quando eles escutaram o acrônimo, eles disseram, ficou legal, vamos chamar de drone daqui para frente. Mas como nós não estamos falando de tecnologia e sim de gênero dos substantivos, eu quero que você lembre que drone significa simplesmente zangão e a abelha bee. Essa palavrinha, se eu não tivesse comentado, não faria a menor diferença para vocês, porque vocês sabem perfeitamente como fazer referência à abelha em inglês. Depois nós temos a palavra stag. Stag é o que a gente chama de cervo. Cervo com C, ok? E o feminino é hind. Eu particularmente desconheço na língua portuguesa se existe o feminino de cervo. Hart seria o equivalente ao nosso veado. E para quem não sabe, existe o equivalente no feminino a veado, que é a corça, em inglês roe, ok? Então nós temos o cervo e nós temos o veado. O feminino de cervo é hind, o feminino de veado é roe, que seria o equivalente à corça. Depois nós temos coat e filly. Coat é o animal da raça dos equinos mais jovem, é o cavalo, desculpa gente, é o potro, perdão, é o potro. E o feminino seria filly. Essa palavrinha designa potra ou potranca, quem cria cavalo sabe a diferença. Mas a gente pode perfeitamente utilizar filly tanto para potra quanto para potranca, ok? Sigamos em frente. Agora a gente vai trabalhar com uma terminação, um sufixo que caracteriza a formação do substantivo feminino em inglês. Esse sufixo, grave aí, é o sufixo s. ESS. Daqui para frente, essa terminação, ela vai nos acompanhar em várias situações onde nós trabalharemos com o gênero feminino. Lembrando que essa partícula ESS é característica, é marca registrada do gênero feminino. O que significa na prática dizer isso? Que eu tenho uma lista de substantivos masculinos que, ao serem transportados para o feminino, recebem simplesmente o sufixo ESS. Eu vou dar um exemplo, se bem que vai aparecer aqui já já, mas só para você poder começar a entender o que nós vamos discutir daqui para frente. A palavra leão em inglês é lion. Todo mundo conhece, principalmente por causa do tradicional filme, né? Rei Leão. Lion. Porém, se eu quiser fazer referência ao feminino de leão, leoa, eu pegarei o substantivo lion e acrescentarei a ele o sufixo ESS. Então, eu terei lioness, a leoa. Perceberam? Enquanto na língua portuguesa nós temos duas palavras diferentes para designar o masculino e o feminino, leão e leoa, eu posso dizer que em inglês eu tenho a palavra lion e eu tenho a palavra lion acrescida do sufixo ESS. Isso é válido para vários substantivos na língua inglesa. Por isso a importância de você não esquecer a terminação ESS. Eu trouxe algumas palavras. Em geral, essas palavras, elas simplesmente recebem um acréscimo, a adição desse sufixo para que elas possam se transformar no gênero feminino. Daqui a pouco, a gente vai ver outra série de palavras onde você vai precisar fazer pequenas alterações antes do acréscimo desse sufixo. Então, nós temos as palavras author, autor, authoress, autora. De novo, na língua portuguesa é só o acréscimo do A para diferenciar o autor da autora. Em inglês é como se esse A fosse representado pelo sufixo ESS. Nós temos a palavra baron, barão, baroness. Seria a baronesa. Percebam que agora na língua portuguesa o sufixo já é outro, esa, ok? Baronesa. Nós temos count. Para quem esqueceu, count significa conde. E aí o feminino, condessa, countess. Perceberam? Nesses três primeiros substantivos, aliás, em todos eles, daqui a pouco você verá, basta o acréscimo do sufixo ESS, pura e simplesmente. Aí nós temos giant, gigante. Essa palavra em português não tem um feminino específico, em inglês tem giantess.
Temos a palavra heir, cuidado com essa palavrinha, viu? Importante de vocabulário. Herdeiro, se eu quiser falar da herdeira, o substantivo feminino, heiress, ok? Host, uma palavra que é muito cobrada, viu? Anfitrião, aquela pessoa que prepara, organiza uma festa, recebe os convidados. A anfitriã é a hostess, ok? Mayor, cuidado com essa palavra também. Muita gente acha que essa palavra refere-se a uma patente militar major. Na verdade, mayor é um cargo civil, prefeito, e a prefeita, mayoress, com ESS no final. Murder, uma palavrinha que é bem conhecida de vocês, principalmente para quem gosta de filme policial, filme de suspense. Murder, assassino, murderess, assassina. De novo, o acréscimo do ESS. Poet, poeta, poetess, poetisa, como a gente costuma dizer na língua portuguesa. Priest é uma palavrinha que está vinculada ao clero, ou seja, a uma ordem religiosa. Priest, a gente pode traduzir como pastor, a gente pode traduzir como pregador, ok? Aí você tem priestess, ou seja, a pastora, a pregadora, ok? Prophet, a palavra profeta, aquele que consegue prever o futuro. Prophetess, profetiza. Também temos um substantivo específico na língua portuguesa para dar conta do recado. Cuidado para não confundir a palavra shepherd com a palavra priest. Priest é o pastor, mas como eu disse, de cunho religioso. Shepherd é o pastor de ovelhas, aquele que cuida do rebanho nos campos. Então, o pastor, shepherd. A pastora, shepherdess. Terminação ESS no final. Talvez a mais importante palavra de todas as que a gente vai estudar nessa aula é steward. Essa palavrinha, gente, ela designa aquela pessoa, especificamente do gênero masculino, que trabalha nos aviões, nos voos comerciais. A gente costuma chamar de comissário de bordo. Em inglês, o feminino stewardess, com a terminação ESS no final. E aí você tem duas opções. Ou você diz comissária de bordo, o equivalente ao que eu acabei de falar, ou então aeromoça. Em inglês existe hoje, contemporaneamente, uma tendência de substituir essas duas palavras por uma expressão que seria flight attendant, traduzindo livremente para a língua portuguesa, atendente de voo. Nesse caso, essa substituição, ela evita que você precise memorizar dois substantivos diferentes, um para o masculino e o outro para o feminino. Lembram do exemplo que eu dei agora há pouco? Aliás, se vocês pararem para pensar, é o único animal nesse slide, todos os substantivos trabalhados até agora se referem ao masculino e ao feminino, mas esse último, masculino e feminino de pessoas, mas esse último remete à ideia de animal. E aí você tem lion e lioness, ok? Como eu comentei agora há pouco, existem algumas situações em que você vai precisar fazer pequenas adaptações do substantivo masculino antes do acréscimo do sufixo ESS, ou seja, é uma derivação da regra anterior. Você não vai abandonar o sufixo do qual nós estamos falando. Você faz apenas um pequeno ajuste antes do acréscimo dessa terminação. Então nós temos, por exemplo, actor. Actor significa ator. Olha o que é que vai acontecer. Eu vou retirar a vogal que caracteriza o substantivo masculino e vou puxar o R para perto do T, de tal maneira que eu vou deixar para adicionar o sufixo somente depois dessa transformação. Por isso que eu digo ator em inglês, actor, mas atriz eu vou ter que dizer actress. Perceberam? Ou seja, você tem que utilizar essa mesma dinâmica em todas as palavras. Vamos a elas. Emperor, imperador. Aí você tem na língua portuguesa o quê? Imperatriz. Em inglês, removo o O, puxo o R para perto do P e eu tenho empress, imperatriz. Hunter, caçador. Huntress, caçadora. Prince, príncipe, princess, essas duas palavrinhas são velhas conhecidas, princesa. Waiter, grave essa palavra, garçom, aquele que te atende no restaurante, waitress, garçonete, a gente também tem duas palavras em inglês. Tiger, tigre, tigress, tigresa, da mesma forma que a gente viu agora há pouco, lion e lioness, nós temos tiger e tigress, tigresa, ok? Além das duas situações que nós acabamos de estudar envolvendo o sufixo ESS, nós também podemos encontrar palavras
que seguem padrões específicos antes do acréscimo do ESS. É o caso das palavras God, Deus. Observem, a gente vai duplicar a consoante final, a letra D, antes do acréscimo do ESS, goddess, deusa. Temos também a palavra Duke, que seria duque, um título de nobreza. Em inglês, o feminino ficaria Duchess. Perceberam? A gente substituiu o K pelo CH. E temos também Master, que equivale ao nosso mestre, e que quando é transportado para o feminino, encontramos a forma Mistress. Perceberam? Então a regra geral é o acréscimo do ESS. Existe um grupo específico de palavras que você tira a vogal, característica do gênero masculino, e acrescenta o sufixo ESS. E existem palavras que têm seus próprios padrões, seguem, têm um comportamento muito especial. São essas palavrinhas que a gente acabou de estudar, ok? Sigamos em frente. O sufixo ESS, eu posso dizer que é o sufixo universal formador do gênero feminino na língua inglesa. Porém, existem outras terminações que também se prestam a esse papel. É o caso das terminações a, ina, ini e trex. Então são poucas as palavras que vão receber esses sufixos, mas por desencargo de consciência eu trouxe as mais importantes para que você possa estudar, para que você possa se familiarizar com o gênero dos substantivos em inglês. Então nós temos sultan, sultão, cujo feminino, o acréscimo do a, sultana. Temos também a palavra tsar, tá? Que é típico da Rússia, antiga União Soviética, tsarina, seria o feminino. Olha a terminação, o acréscimo do INA. A palavra hero dessas quatro, com certeza é a mais conhecida. E aí você tem o feminino formado com a terminação INI. Então, heroine, ok? Executor, executor, aquela pessoa que é o carrasco, aquela pessoa que aplica a pena de morte. Executrix, a executora, ok? Então essas palavras, elas não vão receber o sufixo ESS, mas isso não significa que elas não possuam terminações que são características do chamado gênero feminino, ok? Para frente. Existe também a possibilidade de formarmos o gênero feminino a partir do substantivo masculino, com o acréscimo de palavras que precedem ou sucedem, vem antes ou depois do núcleo, ou seja, da palavra central da qual nós estamos falando. Eu trouxe primeiro 3 palavras cujo feminino se dá mediante o acréscimo de uma palavra que precede, ok? O núcleo do substantivo. Então, o substantivo agora é servant. Essa palavra servant, ó, só essa que está aqui em destaque, não aqui que está com a cor vermelha, apenas aquela que está em destaque, servant, significa servo, aquela pessoa que presta serviços, mas também pode ser serva. Se eu deixar a palavra dessa maneira, ela se torna comum aos dois gêneros. Lembram do que a gente estudou? Masculino, feminino, comum e neutro? Então eu posso dizer que a palavra servant, ela significa servo ou serva. Porém, se você quiser especificar o gênero masculino e o gênero feminino, você terá man servant para designar o servo, ok? Ou então maid servant para designar a serva, ou seja, o gênero feminino. Detalhe interessante que a palavra que a gente colocou antes de servant foi man, mas quando nós formos formar o substantivo no gênero feminino, não colocaremos o woman, colocaremos maid. Fique atento a isso. A mesma coisa vale para a palavra goat. Goat, para quem não sabe, significa cabra ou bode, ou seja, uma espécie dos caprinos, ok? Se eu quiser fazer referência ao bode, ou seja, ao masculino, he goat. Mas se eu quiser fazer referência ao gênero feminino, olha que interessante, she goat. Por que eu chamo a atenção de vocês para essa segunda linha da tabela? Porque ele está usando pronomes pessoais, e a gente vai ter oportunidade de estudá-los, que teoricamente deveriam ser empregados apenas para pessoas, terceira pessoa do singular, ele, ela. A língua inglesa tem um pronome específico para animal ou coisa, que é o pronome it. Mas estes pronomes pessoais, do caso reto inclusive, eles foram tomados de empréstimo para poder fazer a distinção entre o masculino e o feminino. Então eu terei he goat e she goat.
Mais uma particularidade. Conhecem a palavra calf? Calf, essa palavrinha de 4 letras, equivale ao filhote do touro com a vaca, ou seja, o bezerro. Na língua portuguesa nós temos bezerro e bezerra, não é verdade? Em inglês não existe uma palavra específica para o feminino. Qual foi a saída que a língua inglesa encontrou? Diga-se de passagem, muito criativa. Claro que seria melhor 2 palavras, uma para o masculino e outra para o feminino. Mas a língua inglesa, ela tomou a seguinte medida. Ela trouxe a palavra bull, que significa touro, para designar o bezerro macho. E colocou a palavra cow, que remete à vaca, vimos isso no comecinho da nossa aula, para designar o bezerro, a fêmea, ou seja, o bezerro do gênero feminino, a bezerra, como a gente chama na língua portuguesa. Então eu terei bull calf e cow calf, ok? Muito cuidado com essas palavras que são construídas a partir do acréscimo de um substantivo antes do núcleo, para que a gente possa formar o masculino e o feminino. Entenderam? Daniel, eu já fico me perguntando se existe o contrário, ou seja, palavras que são colocadas depois. Existe sim, é o nosso último slide. Observem essas palavras. Agora eu coloquei em destaque em vermelho aquelas palavras que são colocadas depois do núcleo, para que a gente possa formar o chamado gênero masculino ou feminino. Então, avós em inglês, eu tenho avô e tenho avó. Na língua inglesa, quando eu quero construir esses 2 substantivos, olha só, grandfather, grandmother. Eu não diria que essa palavra é a mais difícil que vocês vão encontrar, até porque, como faz parte do núcleo familiar, é comum a gente fazer referência ao avô, à avó, ok? Então, grandfather, grandmother. Aí você tem landlord, que seria o nosso senhorio, aquela pessoa responsável pela cobrança dos aluguéis. E aí você tem, landlord, landlady, que seria a senhoria, ok? Milkman, leiteiro, milkmaid, leiteira. Peacock, interessante essa palavrinha, peacock, peahen. A língua inglesa, ela tem 2 palavrinhas para designar o masculino e o feminino do pavão. Então, o pavão macho, peacock. Lembram que essa palavra cock, lá atrás, eu associei a galo? Então, se eu quiser fazer referência ao pavão macho, peacock. Mas se eu precisar fazer referência à fêmea, peahen, que é uma palavrinha que a gente utiliza para galinha. Galinha não é chicken, Daniel? Não. Você se lembra que a gente usa a palavra chicken como comum aos 2 gêneros, mas que quando você vai especificamente fazer referência ao masculino ou feminino, nós temos rooster ou cock, aquela palavrinha que eu pedi para você anotar, e hen para a fêmea. Daí você ter 2 palavras diferentes para o pavão macho e para pavão fêmea, ok? Policeman, policial, policewoman, policial do gênero feminino, a policial. A gente na língua portuguesa, para diferenciar o policial de a policial, a gente usa o artigo definido. Em inglês, a gente faz uso de palavras que são colocadas depois do substantivo police. Então você tem policewoman, policeman, ok? Salesman é o vendedor, saleswoman, a vendedora. Também uma palavra importante para a gente guardar no nosso vocabulário. Vamos precisar dela posteriormente. E para fechar nossa aula, washerman, washerwoman, lavador, lavadora. Eu pergunto, diante de tantas palavras que nós estudamos, será que a gente consegue responder as questões da AFA que versam sobre o gênero dos substantivos? Bom, chegou a hora de colocar em prática o conhecimento adquirido de forma teórica. Então vamos lá. Eu trouxe 5 questões, todas elas da Academia da Força Aérea, para que vocês possam demonstrar para mim que compreenderam o gênero dos substantivos. Lembrando que esse conteúdo, ele não se situa, digamos, na parte propriamente gramatical da língua inglesa. Embora esteja listado no edital como sendo tópico gramatical, linguístico, na verdade, ele se refere muito mais à aquisição de vocabulário. Daí a necessidade de você treinar, exercitar constantemente. Vamos lá? Mark the alternative which best answers the item. Marque a alternativa que melhor responde ao item. Então vamos lá. Jennifer
vírgula, tracinho, did not do a good job, but the, outro tracinho, was very well in that movie. Então, reparem, eu tenho duas lacunas e eu preciso, pela análise rápida das alternativas, preenchê-las usando o substantivo e o substantivo masculino e o substantivo feminino, que se refere ao ator. Então, na língua portuguesa, nós temos ator e atriz. Será que você lembra ainda como é que a gente faz referência à atriz? Daniel, por que você vai começar pelo gênero feminino? Porque ele fez alusão a Jennifer. Então, primeiro ele vai citar a atriz. Então, como é que eu faço para dizer Jennifer? A atriz, em inglês, a atriz é uma daquelas palavrinhas que a gente adiciona o sufixo ESS, mas não antes de remover o O da palavra actor, que é o gênero que caracteriza a vogal que caracteriza o gênero masculino, para aproximar o R do T e acrescentar o sufixo ESS. Será que com isso a gente já resolve a questão? Resolve sim. Vejam, essas palavrinhas aqui são todas inventadas. Claro que elas não são inventadas do nada. Olha o que ele faz na letra D, por exemplo. Ele pega a palavra actor e simplesmente adiciona o sufixo ESS. Você viu que a palavra ator, atriz, essas duas palavras não se comportam dessa maneira. Também tem o sufixo X. Vocês se lembram? Executrix. Mas isso não vale para a atriz. Também não dá para formar o gênero feminino com essa terminação ISS. Então, eu elimino o item A, elimino também a letra B de bola, mais um descarte letra D, e aí eu fico com actress na primeira lacuna e actor na segunda lacuna. Eu diria que essa questão é de nível fácil. Por quê, Daniel? Porque eles cobraram dois substantivos, masculino e feminino, mas que pertencem à mesma palavra, ou seja, o profissional da atuação, o ator, a atriz. As questões ficam mais complexas quando eles misturam, quando eles mesclam diferentes substantivos. Mas eu trouxe questões para a gente treinar também, então vamos lá. Olha essa questãozinha da AFA, já um pouco mais complexa. Choose the alternative which expresses the same idea of the sentence below, but changes all the nouns to its corresponding gender, masculine or feminine. Será que você conseguiu entender o que pede o comando da questão? Vamos tentar? Escolha a alternativa que expressa a AFA, inclusive cometeu um erro, não fui eu não, foi a AFA. Ela esqueceu de colocar na terceira pessoa do singular, mas eu fiz questão de deixar o enunciado original para que você pudesse identificar esse erro. Escolha a alternativa que expressa a mesma ideia da sentença abaixo. A sentença foi transcrita dentro desse fragmento textual, mas muda, modifica, changes todos os substantivos para seu gênero correspondente, seja masculino, seja feminino. Em outras palavras, existe um fragmento textual, dentro dele aparecem alguns substantivos masculinos e femininos e você precisa alterá-los da seguinte maneira: se o substantivo for masculino, você o transporta para a sua forma feminina e vice-versa. Se o substantivo for feminino, você faz o contrário, transporta para a sua forma masculina. Vamos tentar? Mais importante nesse momento, identificar quais são os substantivos masculinos e femininos. Então eu peço que você pegue seu PDF e você grife, sublinhe as palavras que são masculinas ou femininas. Vamos lá? The bachelor, who is the widower's son, should date with our niece, a bright student from Colorado University. Conseguiu identificar? Daniel, eu acho que sim. Então vamos lá. Bachelor é a primeira palavrinha. Por favor, grife-a. Depois de bachelor, nós temos a palavra widower. Mais uma palavrinha a ser grifada. Mais uma palavrinha que pertence ao gênero masculino ou feminino. Daqui a pouco eu vou te perguntar já. Qual delas são masculinas e quais são femininas? Son, terceira palavrinha a ser grifada, identificou? Mais uma. Niece, por favor, grifem. Então nós temos 4 palavras, 4 substantivos que estão ou no masculino ou no feminino. Daniel, eu destaquei mais uma, student. Não, apaga essa aí. Student não é um substantivo masculino ou feminino. Student pertence àquela categoria discutida no primeiro slide, lembra?
lembra? Isso, gênero comum dos substantivos. Student, em inglês, pode ser o estudante ou a estudante. Então, não é uma palavrinha que eu possa transportar para outro gênero, entendeu? Então, essa palavrinha está de fora da nossa análise. Vamos lá, bachelor, masculino ou feminino? Isso, masculino. Essa palavra remete à ideia do homem que não casou, ou seja, o solteiro. Qual seria o feminino dessa palavra? Puxe pela memória, vamos lá. Spinster, isso mesmo. Até fiz uma observação, lembra que a gente deve evitar o uso dessa palavra por ser um pouco depreciativa, aquela mulher que nunca casou, deu para entender? A gente usa a expressão single woman, ok? Então, já identificamos uma palavrinha. Aliás, com essa palavrinha, a gente já elimina o item A, não existe bachelors. Eliminamos a letra D, spinstress. Isso também não existe. Então, a resposta ou é a letra B de bola ou é a letra C de casa. Será que o segundo substantivo já é suficiente para definir essa questão? Vamos ver. Que palavra é essa? A segunda que você grifou, widower. Lembrou? O homem que perdeu sua esposa por ocasião da morte, ou seja, o viúvo. Como é que eu faço para transportar para o feminino? Então, o primeiro substantivo era masculino, bachelor. Eu levei para spinster. Agora eu tenho uma palavra masculina novamente, widower, e eu vou levar para widow. Agora sim, já matou a questão. Já sabemos que a letra correta é a letra C, mas espera aí que eu não estou satisfeito não. Eu quero analisar os outros dois substantivos. Nós temos son, que significa filho. Essa é fácil, né? A gente transportando para o feminino fica como? Isso, daughter. 3 substantivos masculinos que eu transportei para a sua forma feminina. Então eu tenho, spinster, widow e daughter. Já o quarto e último substantivo é o oposto. Niece é sobrinha e agora eu vou transportar para a forma masculina. Qual é o masculino de niece? Será que você ainda consegue lembrar? De preferência sem olhar para o PDF, para ver o que já ficou gravado na sua memória. Isso mesmo, é a palavra nephew. Por isso que eu vou eliminar o item A, o item D de dado, ficamos em dúvida entre duas alternativas, acabamos eliminando a B de bola e ficamos como resposta correta da questão de número 2, a letra C de casa. Acertou? Muito bem! Faça um esforço para memorizar o maior número de palavras do gênero masculino e feminino que você puder. Isso não só é decisivo para você responder questões de múltipla escolha, mas serve também para aumentar o seu vocabulário em questões de interpretação textual. Vamos para a terceira questão. Essa é um pouco mais complicada, mas calma que você consegue. Mark the item in which 3 of the 4 words are female. Marque o item no qual 3 das 4 palavras são femininas. Então nós temos uma sequência de 4 palavras e só podemos assinalar o item que trouxer dentro dessa sequência 3 palavras que pertencem ao gênero feminino. Aliás, diga-se de passagem, essa questão é um grande exercício para você ver, um grande teste para você ver até que ponto você conseguiu realmente assimilar o gênero dos substantivos em inglês. Vamos tentar? Olha o item A. Drake. Será que você consegue lembrar o que é Drake? Isso mesmo, Drake significa pato. É o substantivo masculino pato. Se eu quiser fazer referência a uma palavra que seja tanto para o masculino quanto para o feminino, eu pego a palavra do feminino para representar as duas categorias. Lembram disso? Então eu tenho duck, tanto para o pato quanto para a pata. Se eu quiser especificar Drake, masculino, duck, feminino. Eu preciso de 3 palavras femininas. Já comecei mal, porque a primeira é masculina. A segunda, mare. Mare é o feminino de stallion. Lembra que a gente tem a palavra horse, cavalo, mas se eu quiser diferenciar, eu tenho stallion, que é o garanhão, e mare, que é a égua. Então a gente tem essa diferença. Opa, começou a virar o jogo. Pode ser que a gente tenha 3 palavras, as últimas, femininas. Vixen, mais uma palavra feminina. Será que você lembra qual é o masculino de vixen? Isso, fox.
Fox é a raposa macho. Vixen é a fêmea. Então nós temos duas palavras femininas e uma masculina. Precisamos de três, então a última é decisiva. Mas infelizmente a gente encontra a palavra ram. Ram significa carneiro, o macho. Ainda lembra como é a fêmea? Ewe, E-W-E, ewe. Então temos duas palavras masculinas, duas palavras femininas. Eu vou eliminar o item A da nossa análise. Vamos para a letra B. Começamos com a palavra coat. Será que você lembra o que é coat? Isso é o potro. Como é a fêmea? Filly. Então você tem potra ou potranca. Coat é macho. Começamos entre aspas mal. De acordo com o comando da questão, precisamos ter três substantivos femininos. Começamos com o masculino. Sow. Olha só, substantivo feminino. Feminino de quê? De porco. Como é o masculino? Boar. Qual é a palavra que a gente usa para os dois? Pig. Então nós temos uma palavra no feminino, uma palavra no masculino. Aí vem fryer para acabar com a letra B, porque fryer significa frei. Frei é masculino. O feminino ainda lembra? Só para a gente testar? Não. Então essa alternativa também está descartada. Mas a gente já está no finalzinho dela, então vamos para gander. Gander é o ganso. Então nós temos 1, 2, 3 substantivos masculinos e apenas um feminino. Ou seja, o oposto do que pede o enunciado da questão. A letra B também está de fora da nossa análise. Letra C, começamos com bitch, cadela, feminino de dog. Depois, doe. Lembra dessa palavrinha? Doe. É utilizada para fazer referência ao feminino de coelho, a coelha, ok? Filly, opa, terceiro substantivo feminino. Filly significa potra ou potranca. Nós temos três substantivos femininos. O quarto não pode ser feminino, porque a questão pede para a gente assinalar apenas três substantivos femininos. E aí você tem boar, que é o porco, o macho do pig, porco. Então nós temos 1, 2, 3 substantivos femininos, um substantivo masculino. Muito provavelmente a resposta correta é a letra C. Vamos analisar o último item, só por desencargo de consciência. Shepherd. Shepherd significa pastor, aquele que cuida das ovelhas, um substantivo masculino. Monk. Monk significa monge, uma figura do clero, outro substantivo masculino. Já inviabilizou a letra D. Stag. Stag é o servo, da família dos servídeos. Então você já sabe que tem três substantivos masculinos, por que não dizer 4? Porque bachelor também é um substantivo que pertence ao gênero masculino. Nenhuma remota hipótese de ser a letra D de dado. Resposta correta, item C de casa, ok? Vamos para a quarta e penúltima questão. Na quarta questão ele diz: considering the underlined words in the text, you could say that. Considerando as palavras sublinhadas no texto, você poderia dizer que... Então vamos lá. Nós temos quantas palavras sublinhadas? Desconsidere o fragmento textual. Não há necessidade de você fazer a leitura dele. Deixe para depois. Quando você estiver com calma e quiser ganhar vocabulário, testar a compreensão textual, você se preocupa com o fragmento textual. Foque apenas nas palavras que estão em destaque. Então nós temos none, stallion, sow, steward e widower. Você precisa dizer para mim, e eu vou pedir que você use as letras M e F se os substantivos são masculinos ou femininos. Vamos fazer isso? As palavras já estão grifadas, você não tem que se preocupar em identificá-las, como a gente fez em uma questão anterior. Você vai se preocupar apenas em dizer para mim se são masculino ou feminino. None é freira, então coloquem um Fzinho de feminino em cima dessa palavra. Stallion é o garanhão, coloquem para mim por favor o M, é o macho do cavalo, né? Garanhão, horse, serve para os dois. Aí você tem stallion e você tem mare, que é o substantivo feminino. Sow, porca, então coloquem um Fzinho em cima desse substantivo. Por enquanto nós temos um F, um M e um F. Vamos para a quarta palavrinha, steward. Essa palavrinha steward é masculino, designa um comissário de bordo, então Mzinho em cima dela. E por último nós temos widower. Nós temos o quê? Viúvo, mais um Mzinho para indicar o chamado gênero masculino. Então no final das contas nós temos none e sow
animal, 2 substantivos femininos, e stallion, steward e widower, 3 substantivos masculinos. Agora ficou fácil. Basta analisar as alternativas para que a gente possa escolher aquela que fez a contagem de forma correta. Vejamos. No item A, ele está dizendo 3 words are female. 3 palavras são femininas. Não, 3 não, 2. Você tem none e você tem são. Já posso eliminar o item A. Vou para a letra B. All of words are male. Todas as palavras são masculinas. O quê? São 5. Só tem 2 femininas, só tem 3 masculinas e 2 femininas. Então eu não posso dizer que all of words, todas as palavras. Mais uma alternativa a ser desconsiderada. Just one word is female. Apenas uma palavra é feminina. Bateu na trave, chegou perto, mas não é uma apenas, são 2. Então você também elimina a letra C, sobrou a letra D de dado. 2 words are female. 2 palavras são femininas. Essas 2 palavras, pela última vez, none e são. São 2 substantivos que, respectivamente, significam freira e porca. Ou seja, apenas 2 das 5 palavras se enquadram no gênero feminino. Vamos fechar nossa lista de exercícios. Quinta e última questão. Prova da AFA. In the following alternatives, all the nouns are feminine, except... Nas seguintes alternativas, todos os substantivos são femininos, exceto... Então, gente, nós temos que buscar agora a alternativa que não traz uma sequência de 4 palavras femininas. Ou seja, em alguma dessas opções, eu vou encontrar uma palavrinha quebrando essa sequência. E é justamente essa alternativa que eu devo assinalar. Então, vamos lá. No item A, você tem heiress. Olha a terminação. Isso, lembrou, né? Formação do feminino. Herdeira. Depois, nós temos uma palavra Jewish. Jewish é feminino de Jew, que significa judeu. Ou seja, é a mulher de origem judaica. A gente chama de judia. Então, nós temos um feminino, 2 femininos, empress, imperatriz. Olha a terminação ESS. As 3 palavras são femininas, as 3 trouxeram o sufixo formador do chamado gênero feminino. E mare, embora essa palavra não tenha o mesmo sufixo que as anteriores, a gente sabe que é o feminino de stallion, ou seja, é o feminino dos animais da raça equina, ou seja, tem o cavalo horse, aí tem o stallion, que seria o macho, e mare, a fêmea. Então vamos descartar o item A. Por quê, Daniel? Porque ele quer a alternativa que não traga todas as palavras femininas. Então o item A está fora de análise. B. Spinster. Lembram da solteira ou solteirona? Lembrando que esse termo pode ser considerado pejorativo, mas é feminino. É isso que interessa para a gente nesse momento. Niece. Sobrinha. Sobrinha também é um substantivo feminino. Vixen. Ainda lembra dessa palavrinha? A gente fez uma questão agora há pouco. Raposa, a fêmea. O macho é fox. E hen, que é a galinha. Ou seja, mais uma vez temos uma sequência de 4 substantivos no gênero feminino. Então a letra B também está fora de questão. Letra C, nós temos daughter. Nós temos a palavra daughter, que é filha, essa é velha conhecida da gente. Filly, que é a potra ou a potranca, feminino do animal macho, que é colt, o potro. Witch, que é bruxa, qual seria o masculino? Será que você lembra? Isso, wizard, muito bem, estou gostando de ver. E aunt, que é tia, qual é o masculino? Uncle. Então nós temos, de novo, 4 palavras femininas, mais uma alternativa a ser desconsiderada. Nós temos apenas por exclusão a última questão, na última questão a alternativa D de dado, onde você tem lioness, leoa, olha o acréscimo do sufixo ESS, gander, é essa palavrinha que está matando a letra D, gander significa ganso, o feminino é goose, lembram disso? Então a palavra gander inviabiliza a letra D, ewe, ovelha, e bee, abelha. Então nós temos 1, 2, 3 substantivos femininos e um intruso, um substantivo do gênero masculino, fazendo com que a alternativa D deva ser aquela a ser assinalada como resposta correta dessa questão de número 5 da AFA de 2002. Gente, agora é praticar. Você tem uma lista de exercícios,
Tente resolver questão por questão e qualquer dúvida me procura lá no grupo de WhatsApp, no grupo Tira Dúvidas. Eu estarei disponível para responder a sua questão, para tirar a sua dúvida, para que você possa dominar esse assunto por completo, tá bom? Um abraço, pessoal!